E a receita de hoje é um pão australiano sem glúten e sem leite, muito fácil de preparar, sem a necessidade de batedeira. É fofinho por dentro e ao mesmo tempo crocante por fora. Então, bora preparar a nossa receitinha de hoje. Então, o primeiro passo é você colocar uma luva. Todas as vezes que vai preparar um pão sem glúten, é importante colocar a luva, que isso facilita bastante, porque a textura, ele muda em relação à textura de um pão normal de farinha de trigo. Então, vamos aos ingredientes. Aí eu coloquei nessa tigela 2/3 de xícara de farinha de arroz, depois mais 1/3 de xícara de farinha de grão de bico, 1/4 de xícara de polvilho doce, e 1/4 de xícara de fécula de batata. Essas farinhas, gente, cada uma tem uma função aqui para deixar esse pão com o mesmo aspecto da farinha de trigo. O arroz e o grão de bico vai trazer a estrutura, o polvilho doce vai trazer a liga e essa fécula de batata é para trazer a maciez desse pão. Por isso que é importante sempre fazer o mix. Aí depois nós temos então 1/4 de xícara de cacau. Esse que eu utilizo é o cacau vermelho. Ele vai deixar ele tem um sabor, aliás, menos terroso. Então por isso que eu gosto de usar esse cacau. Aí eu tenho depois 1 colher de sopa de psyllium, que vai trazer a liga. Também 1 colher de chá de sal. Eu utilizo aqui em casa o sal do Himalaia. Você pode estar utilizando o normal. Aí você vai colocar 2 colheres de sopa de açúcar de coco, ou se você preferir, pode ser o mascavo também, não tem problema. Aí você vai colocar mais meia colher, 2,5 colheres de goma xantana. Essa goma xantana é o que vai dar a característica aí da mesma função, aliás, do glúten, por isso que é importante colocar. Aí eu tenho então meia colher de chá de canela em pó, que vai dar aqui essa temperada nesse sabor diferente, né, desse pão. E aí eu tenho 1 colher de chá de fermento de bolo e mais 1 colher de sopa de fermento biológico seco. Isso daí, gente, é o cardamomo. Isso é opcional, é uma sementinha, é um tempero, você encontra fácil em casas assim que vende produtos naturais. É só você macerar essa sementinha e aí você vai tirar esse granulinho dentro e coloca. Aí eu coloquei 3 sementinhas. Ele é uma sementinha que dá um sabor e um cheirinho diferente, assim, característico, né, do pão australiano, mas é opcional. Eu gosto de colocar, que ele deixa um perfume mais gostoso. Aí você mistura bem, tira bem o grumos desse mix de farinha que nós colocamos aí, todos os ingredientes secos, e para que o próximo passo não fique nenhuma retenção, né, de farinha nesse pão. Aí nós vamos acrescentar, então, começar a colocar os líquidos. O que nós temos de líquidos, então? Eu tenho aí 4 colheres de sopa ou 1/4 de xícara de mel, que eu utilizo nessa receita. E depois eu vou colocar mais 1/4 de xícara de manteiga ghee. É essa manteiga que vai dar um sabor também e vai trazer maciez para esse pão. E depois nós vamos colocar 1 colher de sopa de vinagre de maçã. E você depois vai colocar também de líquido 2 ovos, que eu sempre bato ele antes de acrescentar aí no meio desse buraquinho que nós fizemos aí para estar amassando os ingredientes, né? Misturando, aliás, os ingredientes. E por último, da parte do líquido, nós vamos acrescentando então a água, que tem aproximadamente aí 150 ml. Só que eu vou colocando ela aos poucos, tá, gente? Eu coloco um pouquinho, eu amasso bem para poder agregar bem esses ingredientes aí. E aí é um passo que por isso que é importante colocar a luva. Aí você vai amassando, aí depois eu vou colocar, coloquei mais um bocadinho e continuo amassando bem para que todos os ingredientes aqui eles estejam bem juntinhos. E aí por último, acho que eu já terminei de colocando o restante. E aí aqui o passo é só você ir amassando, 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 até você perceber que essa massa ela vai estar com um ponto bem assim elástico
ela é ao mesmo tempo elástica, ao mesmo tempo ela é um pouquinho grudenta, porque eu preciso que esse pão ele fique macio. Então, como a farinha ela é diferente, né, do trigo, então o ponto dela, ó, é quando você percebe que ele tá assim, ó, meio que grudento, mas ao mesmo tempo você vê que ele não gruda na sua mão. Então, de repente, quando você for preparar, eu coloquei aqui a quantidade de 150 ml, mas aí é necessário você ver, de repente, a farinha do local que você compra, ou onde você vai comprar, às vezes dá diferença até do tamanho do ovo. Então, é sempre se atentar ao ponto da massa, que deve estar desse jeitinho aí. Ele está ao mesmo tempo puxento, grudento, mas você vê que ele tá bem molinho e ao mesmo tempo não está grudando na luva. E aí eu vou fazendo o que? Eu vou enrolando todos eles para poder facilitar, para deixar tudo no mesmo ponto igual. Você vê que eu peguei uma bolinha primeiro, fiquei amassando e depois eu fiz com todas elas ao mesmo procedimento, ajunto toda essa massinha aí e aí a gente já pode então levar ela para poder fermentar. E aí eu gosto sempre de colocar num saquinho plástico. Você fecha esse saquinho plástico, a ponta dele, né, a extremidade dele, dá um nó mesmo para poder segurar esse ar. E depois de aproximadamente 1 hora e meia, 2 horas, hoje demorou um pouquinho mais porque estava frio aqui na minha cidade, então isso vai depender muito. Então depois que você vê que ele já dobrou de volume, você já pode então começar então modelar esses pãezinhos. Então eu tiro bem o ar dele, você percebe que eu amassei bem aí. E aí, o que que eu faço? Eu vou dividir essa massa, então, em 4 porções. Então, eu já divido ela. Antes disso, tem que polvilhar ali com fubá, né? Aí, eu já vou dividir a massa aí em 4 pedaços iguais. A minha deu aproximadamente 175 gramas cada uma. E aí, feito isso, a gente já pode começar a modelar esses pãezinhos. Aí, eu ponho mais um pouquinho de farinha. E como que eu faço, gente? Ó, primeiro eu abro bem como se fosse um quadrado, né? Aí eu ponho ele no meio, depois eu amasso novamente para poder agregar, porque você pode ver que a massa tá bem umidazinha. Aí você dobra de novo novamente, e aí eu posso então abrir, amassar e deixar bem achatadinho, tirar o ar, e aí eu já abro mais ou menos como se fosse um retângulo. E aí eu vou enrolar como se fosse um rocambolezinho. Eu aperto, deixo bem apertadinho e vou fazendo desse jeito até terminar. Feito esse passo do outro lado, para poder fechar bem, eu uno essas duas partes aí, ó, massa com massinha mesmo, para que eles não abram no meio quando eu levar para o forno. Aí eu aperto bem, deixo ele bem sem arzinho mesmo, e aí eu já pego e já posso então ó, fechar também as duas extremidades para que ele não abra. E aí eu vou passar nesse fubá que tá aí na bancada, enrolo ele para que ele esteja todo envolvido e aí eu já pego e já vou separando e faço a mesma coisa para as outras porções que eu já deixei separado, mesmo procedimento, igualzinho. Aí feito aqui esse passo, quando você terminar, aí eu já aproveito, coloco um pouco mais do fubá em cima, que isso que vai garantir uma casquinha, né, mais crocante. Você vê que eu passo ele todinho então isso que vai garantir que esse pão, depois de assado, quando eu falei lá que ele é macio por dentro e crocante por fora, é por conta desse fubá que eu envolvo. Aí uma forma, eu tenho um papel manteiga aí, tipo um papel manteiga, esse meu ele é um papel encerado, mas é tipo um papel manteiga, e aí você já pode colocar todos eles, que nós vamos colocar para crescer na própria forma que ele vai assar. Deixa separadinho um assim do outro espaço, mais ou menos uns 2 centímetros entre eles, porque eles vão crescer, vão ficar por mais ou menos 1 hora, mais ou menos aí, até que você vê que novamente eles dobraram de volume, de tamanho. Antes de levar para o forno, eu dou uma borrifadinha com água mesmo, jogo mais um pouquinho do fubá para garantir que essa casquinha vai ficar bem crocante, e aí você leva para o forno, e antes de colocar no forno, ó, eu dou uma última borrifada no forno que já deve estar pré-aquecido por mais ou menos uns 20 minutos por 180 graus, e aí vai ficar entre 20 a 25 minutos, vai depender do teu forno. Aí você deixa eles numa grade esfriando, e depois de frio você já pode então fazer a melhor parte, que é experimentar, se deliciar com a família, esses pães australianos que são muito gostosos. Além de gostosos, você vê que é fácil de preparar, não precisa de batedeira, não precisa de ficar sovando por muito tempo. Ele é prático e aí você pode então fazer o quê? Cortar em fatiazinhas,
passar uma manteiguinha e aí você vai tomar com café ou vai tomar com um lanche, como você preferir. Então a nossa receita é essa, mas antes, curta esse vídeo, compartilha com uma amiga que precisa aprender pães saudáveis e se inscreva no canal se você não é inscrita ainda. Então fica com Deus, beijo no coração e eu vejo você aqui na nossa próxima receitinha. Shalom, shalom!